E assim, descobrimos que Maria encontrou a ressurreição e a vida. Assim também Jairo, o pequeno sacerdote, um crente secreto, que quando viu Jesus e olhou para ele, encontrou a ressurreição e a vida. As pessoas famintas olharam para ele um dia e encontraram o pão que sustenta. Um tipo de que os famintos hoje podem encontrar o pão da vida, não um credo. Você não encontra um fundador, não encontra um reformador. Você encontra a vida quando encontra Cristo, o pão da vida. O ladrão moribundo olhou para ele na hora da angústia e o que encontrou? Encontrou o seu perdão. Para quem mais ele poderia olhar? O governo romano não o perdoaria. Ninguém mais o perdoaria. Mas ele olhou para Jesus em sua angústia e encontrou alguém que pôde perdoá-lo. Meu irmão, minha irmã, nesta noite, se você está pendurado como ele estava então, na balança da condenação, e sabendo que se você morresse nesta noite como um membro morno da igreja, ou um pentecostal morno, ou o que quer que seja, você sabe para onde vai. Olhe para ele nesta noite, aquele que pode libertar você. Hoje, se você é só um membro e não sabe o que a ressurreição de Cristo significa para viver em um coração humano, olhe para ele. Ele é Deus e somente ele. Você encontrará perdão como aquele pobre ladrão, cansado e doente pelo pecado, pendurado na cruz. Os doentes olharam para ele, e o que eles encontraram? Encontraram um curador. Os enfermos nesta noite ainda podem olhar para ele e encontrar um curador. Eles encontraram nele o que estava representado na serpente de bronze. Se aquele era o tipo, esse era o antitipo. Os cegos olharam e puderam ver. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13, 8. O profeta olhou uma vez em busca do que podia ver. A cega Fanny Crosby olhou uma vez para ver o que ela podia ver. Sendo cega, aqui estava sua resposta. Tu és a fonte de todo o meu conforto, mais do que a vida para mim. Quem tenho eu na terra além de ti? Ou quem no céu senão a ti? Ed Perronet, certa vez, quando não conseguia vender suas músicas, ficou pensando no que fazer. Voltou ao seu escritório e a inspiração caiu sobre ele, o Espírito Santo. Pegou a caneta, olhou e o viu em poder, e escreveu e compôs o hino. Aclamem todos o poder do nome de Jesus. Que os anjos caiam prostrados, tragam o diadema real e coroem-no Senhor de todos. Foi isso que ele viu nele. Oh, que coisa! Pedro, um pescador local, quando seu irmão André estava participando do reavivamento de João Batista, eles estavam conversando sobre o que seria o Messias e falando sobre isso. Seu pai lhe havia dito: haverá muitos fanáticos que se levantarão pouco antes do Messias. Contudo, você o conhecerá. Ele será um profeta. O Senhor disse: ele será um profeta. Entendemos que devemos crer em nossos profetas. E, finalmente, um dia, com toda a persuasão que André tinha, ele finalmente conseguiu que Pedro viesse ouvi-lo, porque ele ia ter uma reunião lá na costa, numa manhã. Ele foi até lá para ouvir a palavra de Deus. E enquanto caminhava na presença de Jesus Cristo, o que Pedro viu quando olhou para ele? Ele disse: seu nome é Simão, e você é filho de Jonas. Isso definiu tudo para sempre. Ele soube que a palavra de Deus havia se cumprido. Natanael, certa vez, um verdadeiro crente no Antigo Testamento, aguardando ansiosamente a vinda do Messias.
Ele foi levado por Filipe, um amigo dele, à presença de Jesus. De pé em uma plataforma, um tronco de árvore, ou seja lá o que fosse, orando pelos enfermos. E quando Natanael entrou na fila de oração, ou o que quer que fosse, e olhou para ele pela primeira vez, ouviu uma voz que em resposta lhe disse: Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Ele declarou: Rabi, quando foi que tu me conheceste? Quando tu me viste? Ele respondeu: Antes que Filipe te chamasse, quando estavas debaixo da árvore, eu te vi. O que Natanael confessou ter visto? O que ele disse? Tu és o Cristo, tu és o Rei de Israel, tu és o Filho de Deus. Isso foi o que ele viu quando viu a verdadeira palavra de Deus para aquele dia. 400 anos sem um profeta, e vê-lo conhecer os próprios pensamentos que estavam em seu coração e o que ele havia feito, ele soube que este não poderia ser nada menos que o Messias. Nós não tínhamos tido isso, eles não tinham tido isso, e foi prometido, e todos souberam que o tempo estava próximo. Então, sabemos a mesma coisa hoje. Sabemos que Jesus prometeu essas coisas. Ele disse: Como foi nos dias de Ló, assim será na vinda do Filho do Homem. Assim será quando ele vier. Vemos essas coisas acontecendo. O que você vê quando olha? Você pensa em mitologia, ou você vê algum tipo de telepatia, ou o que você pensa, como eles fizeram lá no passado? Os fariseus olharam para ele e o que disseram? Este homem tem um demônio. A mesma gente olhando para a mesma pessoa, seres humanos. Um viu o Filho de Deus, uma palavra prometida e confirmada, e o outro o chamou de demônio. O que você vê? O que você está olhando hoje quando vê o poder do Espírito Santo ser derramado num edifício, cumprindo a promessa do que ele faria nestes últimos dias? O que você vê quando olha? Se você vê a palavra de Deus confirmada, então é o Espírito Santo de Deus. Sim, Senhor. Natanael viu a palavra prometida pela qual ele havia vivido, para ver a promessa ungida feita carne. Moisés, o profeta, havia dito isso. Aquele Moisés, profeta ungido, havia prometido aquela palavra. Uma mulher no poço um dia. Muitas pessoas o rejeitaram. Os fariseus e saduceus o chamaram de demônio. Eles disseram: ele fez isso por meio de adivinhação. Ele era um espírito maligno, estava louco. Ele não tinha para onde ir. Esse era o problema com ele, que ele era apenas um renegado. O que aconteceu? O que aconteceu? Ele passou por Samaria, pela cidade de Sicar, e quando ele foi até lá, um dia, e se assentou num lugarzinho de vista panorâmica ali, uma mulher saiu para beber água e disse, e ele a ouviu. Ela ouviu uma voz dizendo: Dá-me de beber, mulher. E ela olhou. O que ela viu? Primeiro, ela não conseguia entender. Ela o questionou. Não é costume que vocês, samaritanos, peçam, ou que vocês, judeus, peçam tal coisa aos samaritanos. Respondeu: Mas, mulher, se você soubesse com quem está falando. Agora lembrem-se, havia uma pequena luz, uma semente de vida depositada ali, que havia sido predestinada desde a fundação do mundo. Ela estava esperando por isso. Ela estava enjoada e cansada de toda a teologia deles e das coisas que eles haviam dito. Mas ela estava esperando por algo, porque sabia que um Messias estava vindo. E ele disse: Vá buscar seu marido e venha cá. Ela respondeu: Não tenho nenhum. Ele declarou: Você disse a verdade. Você teve 5. Rapidamente aquela sementinha brotou para a vida. O que ela viu? Ela viu o sinal do Messias em um homem.
Ela viu a palavra prometida manifestada. Ela disse: Senhor, vejo que és um profeta. Não temos tido profeta há centenas de anos. Sabemos que nos foi prometido que o Messias está vindo, e quando ele vier, nos dirá isso. É isso que ele fará. Vem. O que ela viu? O que ela viu? Ela viu um sinal que foi prometido para aquele dia, manifestado. O Espírito Santo está prometido para este dia. O poder de sua ressurreição. Uma igreja na qual estes sinais seguirão aos que crerem. Jesus prometeu: e as coisas que eu faço, vós também fareis. O que você vê quando olha? Quando você vai à igreja no domingo de manhã, você procura um órgão bonito, um ministro bem vestido, um coral com túnicas, um grupo de mulheres usando pinturas? O que você procura? Algum tipo de sociedade nas igrejas? Você pertence a isso e àquilo. O que você procura? É isso que você vê. Ouça aqui. Não é de se admirar que, quando você leva o evangelho pleno e vê o Espírito Santo entrar e manifestá-lo entre um grupo de pessoas antiquadas, isso é estranho para você. É difícil para você crer. Como eu disse outra noite sobre José, foi difícil para ele pensar que Maria estava grávida. Como ela poderia estar assim, uma mulherzinha santa como aquela? E ela disse que Gabriel a havia visitado? Mas aquilo era tão incomum. Era tão incomum uma coisa como aquela. Nunca havia acontecido antes. É aí onde Deus habita, no incomum, para a mente carnal. Mas para aqueles que creem que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, todas as coisas são possíveis. Toda palavra que Ele prometeu será cumprida. São as coisas incomuns que o fazem Deus. Ele vai ao encontro do incomum. Ele faz com que tudo seja fora do comum para as pessoas. Sim, Senhor. Muito bem. A mulher olhou para ele e viu o sinal do Messias, Deus manifestado em carne. Muitos, as mesmas pessoas, olharam e não viram nada.